Oi pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai começar a trabalhar a ideia de estatística multivariada e vai ser uma aula mais introdutória, depois a gente vai aprofundar bastante coisas no R aí, também com umas aulas práticas ali no R para vocês com uns scripts depois e tal. Bom, antes da aula de multivariada, eu queria comentar com vocês rapidamente esse artigo que eu botei no material suplementar, que eu acho que com o fechamento da parte univariada é bem importante, assim. A gente viu ali como fazer modelos lineares e tal, né, aquela ideia toda ali, e a gente já tinha visto teste de hipóteses antes, né, e acho que é relevante vocês lerem esse trabalho aqui, porque é um trabalho que saiu bem numa revista bem grande, né, e tal, e a ideia do trabalho é literalmente aposentar aí a significância estatística. Eu queria comentar de novo com vocês isso aqui. Para quem não leu ainda, leiam, tá? Porque é bem importante, está ali no material suplementar, material de apoio da disciplina, né? E vejam que a ideia, assim, resumido, né, do que o trabalho fala, é que assim, a ideia seria não abandonar os padrões que a gente encontra com os nossos dados, porque a gente encontrou um P maior do que 0,05. Basicamente é esse o raciocínio, tá? Então dei uma lida lá. E a ideia de P, a gente já falou sobre o valor de P, vocês já entenderam onde é que vem o valor de P. É importante vocês lembrarem ou saberem, para quem não sabe isso aqui, o que é erro estatístico tipo 1 e tipo 2. O erro tipo 1, essa piada que eu uso porque eu nunca esqueci, tá, por causa disso aqui, é o falso positivo, é quando a gente, como se o médico encontrasse num teste que um homem tá grávido, né? Não tem esse tipo de erro num teste clínico, né? Mas imaginem que um falso positivo é isso, vocês não, a ideia é assim, vocês não têm um padrão, ou têm um padrão fraco e dá um valor de P menor que 0,05, por exemplo. Naquela ideia lá da nossa primeira aula presencial ainda de comparar dois fragmentos, lembram? Imaginem que eu não comparo dois, eu comparo 2.000 fragmentos de floresta. É um N enorme, né? Com um N muito grande, dependendo do teste que eu uso, aumenta muito a chance de eu encontrar um padrão que não existe. Daí eu posso ter valores de riqueza de espécie, que a gente comparou ali, né? Muito semelhantes na média entre fragmentos e tal, de diferentes tamanhos, por exemplo, e eu acabar encontrando um padrão simplesmente pelo volume muito grande de dados. Isso acontece. Mas, na verdade, o maior problema de erro tipo 1 e erro tipo 2, sendo o erro tipo 2 em falso negativo, né? Dei o exemplo da mulher que está claramente grávida aqui e o teste dá um P de, sei lá, 0,4. Daí vocês vão dizer que a mulher não está grávida. Isso é um erro tipo 2. É, é a dificuldade o erro, né, do teste de não conseguir encontrar o padrão, né? Isso também acontece, tá? Daí são artefatos matemáticos, assim. E esse trabalho discute um pouco isso. E daí a ideia, vejam aqui, é que uh, a ideia do sem efeito, né, de não ter efeito, é mais ou menos assim, é aquela ideia assim da gente falar que as coisas não têm efeito porque não deu um P significativo, quando na verdade o efeito não tem muito a ver com significância estatística muitas vezes, né? E daí tem esse tipo de erro aqui, né? Que é o efeito observado, que é esse aqui, né? Que é o point estimate. Lembram que a gente falou sobre acurácia e precisão? Dei uma revisada lá. Isso tem a ver com a estimativa, né? Com acurácia e precisão. E daí vejam que um estudo significativo simplesmente está me dizendo que eu tenho uma acurácia maior aqui, precisão maior e tal. Em comparação com o estudo não significativo aqui, quando eu tenho uma amplitude de dados aqui muito grande, né? Vejam que se a estimativa é parecida, o padrão é o mesmo, né? Nesse sentido aqui. Então imaginem que é uma estimativa de diferença de riqueza, que nem a gente viu nos nossos dados simulados lá e tal, que a gente testou. Se essa estimativa de diferença de riqueza é a mesma em dois trabalhos, só que um trabalho tem um volume de dados gigantesco e o outro um volume de dados bem pequenininho, o volume de dados pequenininho geralmente dá isso aqui, ó, dá um erro bem grande, né? Dá um desvio muito grande em relação ao observado, né? E daí não encontra o padrão, sendo que na verdade o padrão é exatamente o mesmo, né? Então dei uma estudada lá. A ideia é que de quase 800 trabalhos aí que foram analisados em 5 periódicos, né? Daí tem da onde que vem esse trabalho, né? A maioria, tá, pessoal, são trabalhos da área biomédica, né? Enfim, mas isso não vem ao caso, não interessa que trabalho interessa aqui o artefato estatístico, né? Encontraram
que eles assumiram de forma errada essa não significância aí, em metade dos trabalhos. Olhem só que coisa maluca isso, né? Então, nós temos aí quase 400 trabalhos, né, científicos publicados em revistas conhecidas, tá? Não é numa revista local, obscura, não, é em revista conhecida, que negaram uma relação entre variáveis, ou negaram um padrão, ou disseram que uma droga, por exemplo, não tem efeito de forma errada, por um problema matemático, né? Então aí tem uma importância bem grande a gente entender o teste que a gente está fazendo, tá? Isso é bem importante. Bom, leiam um trabalho e acho que é interessante para a vida de vocês ler um trabalho desses e saber escolher muito bem o teste e nos trabalhos que vocês publicarem daqui para frente, é uma recomendação pessoal minha, tá? Vocês encontraram um padrão super evidente com os dados de vocês, assim, tem diferença de uma coisa para outra lá e tal, e dá para ver claramente assim com os valores de média, vocês têm aquele feeling também do especialista, né, que tem diferença e tal. E aí vocês fazem um monte de testam de tudo quanto é jeito os dados e não dá significativo. Bom, como é que faz, né? Duas alternativas. Ou vocês procuram mais ainda testes que estejam de acordo com o padrão que vocês têm. E pessoal, isso não é errado. Não é errado, tá? Não é errado. E a outra alternativa é simplesmente vocês tratarem os dados como uma tendência e não como valor significativo. Daí vai ter um monte de revisor que vai reclamar disso, mas matem no peito a coisa. Se tem um padrão, não se deixem guiar pelo p-valor, tá? Porque nem sempre o p-valor é o melhor indicativo de padrão relevante, que não é acaso em uma análise. Na verdade, o p-valor é o que menos importa em muitas análises aí, né? Bom, dados multivariados. A gente vai trabalhar dados multivariados com base no exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Depois eu vou passar para vocês livros, tá? Que vocês podem... um livro em especial que eu vou falar algumas vezes, é um livro que saiu agora, faz algumas semanas aí, de estatística multivariada em espanhol. Um livro bem legal de pessoas que eu conheço e tal. E é uma referência muito boa, muito recente. Mas tem livros clássicos, né, aplicados ao R, principalmente, que eu vou passar para vocês depois também as referências, tá? Esse livro que eu comentei em espanhol, como ele está disponível online para download gratuito, né, dependendo de onde tu baixa, eu vou disponibilizar para vocês na página do Moodle mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que a gente vai comparar dois fragmentos de novo de vegetação, tá? Porque é o exemplo que a gente já começou a disciplina, vamos seguir nele. Daí imagine que eu quero comparar o fragmento A, eu não botei letra aqui, mas é o fragmento A com o fragmento B. E daí eu tenho só tem uma espécie em cada fragmento. Aqui só tem a espécie A, aqui só tem a espécie B, tá? Isso não é multivariada, né? Isso é estatística univariada, em termos de comunidades aqui. Só tem uma variável. A diferença entre esses dois fragmentos nem possibilita que eu faça algum teste, né? Porque ela é 100% a diferença, concordam? Eu tenho composição de espécies 100% diferente dos dois fragmentos aí. Agora, olhem esse segundo cenário aqui. Eu tenho o fragmento A e aqui eu tenho o fragmento B. No fragmento A eu tenho a espécie A e a espécie C. No fragmento B eu tenho a espécie B e a espécie C. Bom, e agora? Como é que eu procedo, né? Como é que esses fragmentos se comportam em termos de semelhança ou diferença? Os dois têm a espécie C. Então eles já não são 100% diferentes, né? O quão parecidos eles são, ou quão diferentes eles são. Acho que isso é relevante assim, a gente se fazer essas perguntas, e eu gostaria que vocês agora tentassem extrapolar o que vocês estão olhando aqui nesse slide, que em vez de fragmentos, isso pode ser absolutamente qualquer coisa que vocês pensarem que é multivariada. Vamos fazer um exercício mental. De novo, numa sala de aula a gente estaria discutindo isso, né, mas não vem ao caso aqui. Primeiro, imaginem que as comunidades, na verdade, têm N espécies, né? Então imaginem que eu tenho 40 espécies aqui e 45 espécies aqui. Essas comunidades vão ter semelhanças e diferenças em relação a essas 45 espécies, né? Isso é estatística multivariada. Ou melhor, isso é um cenário onde eu preciso de estatística multivariada. Não tem como eu analisar isso com um modelo linear. Não tem como eu analisar isso com um teste T, com uma ANOVA, com Kruskal-Wallis, sei lá com o que. Não dá. É impossível, né? Agora imagine que em vez de fragmentos eu tenho quem trabalha, por exemplo, com taxonomia de vertebrados, né? Com herpetologia e tal, com espécies
Quem trabalha com Santiago, por exemplo, ali na PUC, trabalha com diferentes espécies de anfíbios, né? De pererecas, vamos dizer, aquelas pererequinhas lá da Amazônia que o Santiago trabalha. Eu tenho as espécies A e B, certo? Então, em vez de fragmentos, eu tenho espécies A e B. Uma espécie é uma entidade multivariada por si só, né? Um indivíduo de uma espécie, né? Aí imagine que isso aqui é um indivíduo da espécie A, isso aqui é um indivíduo da espécie B. E eu meço, em vez de espécie A e B e C aqui, eu meço comprimento de membros. Eu meço variáveis de frequência do canto do animal. Eu meço categorias, dependendo da espécie, categorias reprodutivas, em termos de postura, onde é que o bicho põe ovo, né? Onde é que é a oviposição, qual é o tipo de ciclo de vida, isso é importantíssimo para o anfíbio também. Enfim, cada espécie ou cada indivíduo de uma espécie é uma entidade multivariada, eu posso comparar espécies de forma multivariada. E ainda a gente se mantendo nessa ideia de indivíduos como entidades multivariadas, imaginem que eu quero comparar indivíduo A e B, e eu quero saber se eles são da mesma espécie, né? Aí quais são as variáveis que eu tenho para os dois indivíduos? Não são espécies, né? São regiões genômicas, por exemplo. E eu tenho N regiões genômicas, né? Eu estou falando regiões genômicas porque é muito variável hoje em dia o que se compara, né, em termos de filogenias. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Eu vou ter a minha unidade operacional, vai ser a comunidade, vai ser o indivíduo, vai ser a espécie, não importa. Quando eu tiver mais de uma variável descrevendo a minha unidade operacional, e eu quero comparar unidades operacionais, por exemplo, eu uso estatística multivariada. Tá? Mas vamos ficar na ideia de comunidades, que pelo menos para mim é mais simples, né, que é o que eu trabalho. E daí vamos pensar no seguinte, eu tenho duas comunidades hipotéticas aqui, de invertebrados. Tá? Essas comunidades hipotéticas, se vocês olharem para elas agora, vocês conseguem ver claramente que elas são diferentes. Né? Elas não são a mesma comunidade, primeira coisa. Né? Pensem por que vocês dizem isso, né? Por que vocês assumem que elas são diferentes? Porque elas têm, talvez, composição de espécies diferentes que vocês conseguem ver, assim, sem nenhum teste, né? Por exemplo, aqui tem um miriápodo, aqui, né? Que não tem nessa comunidade aqui. Ah, que legal. Aqui tem um gastrópode também, não tem ali. Se vocês forem um pouquinho além, e a gente vai ver que a gente pode ir além nisso, vocês vão ver que nessa comunidade da esquerda, na comunidade 1, aparentemente a espécie que domina é essa formiga aqui, né? Na minha comunidade 2, a espécie que domina é essa outra formiga aqui. E daí tem várias diferenças a olho nu que dá para ver, né? Por exemplo, essa aranha só tem um indivíduo aqui. E aqui eu tenho vários, né, indivíduos dessa aranha aqui. Então tem várias diferenças que a gente vê entre as comunidades, né? Então, a ideia de estatística multivariada é tentar estabelecer graus de diferença entre essas duas comunidades aqui. Isso para nossas primeiras aulas, tá, pessoal? Para nossa primeira aula, perdão. Depois a gente vai além, né, do que essas simples diferenças, né? De novo, sempre que eu falar em comunidades, imaginem que vocês podem estar trabalhando aí com diferentes unidades operacionais, né? De acordo com o trabalho de vocês, não importa. Multivariada é toda uma caixa de ferramentas de análise que se aplica para várias coisas, vocês vão ver. Bom, mas essas comunidades têm composições, né? Composição é quais espécies tem na comunidade, né? Então a comunidade da composição desculpem, a composição da comunidade 1 é essa, e da comunidade 1 é essa daqui. Não vou dar nomes para os bichos, não é relevante agora. Eu posso colocar essa composição e esse compartilhamento de espécies num diagrama de Venn, que nem esse daqui. Perdão. Onde eu vou colocar aqui as exclusivas da comunidade 1, aqui as exclusivas da comunidade 2 e aqui as compartilhadas. Né? Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E daí, isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo um exercício rápido com vocês, para vocês entenderem como é que a gente compara, né, conjuntos multivariados, para depois a gente extrapolar isso para uma complexidade bem maior. Mas aqui a gente consegue fazer na mão ainda, né, não precisa de um programa para isso. A gente vai aprender a comparar comunidades, né, ou conjuntos multivariados, considerando espécies exclusivas das comunidades, né, espécies comuns das comunidades. De novo, vocês podem fazer isso aqui, por exemplo, com atributos funcionais de duas espécies de anfíbios, né? Quais são os atributos comuns, os atributos exclusivos e os atributos exclusivos de cada espécie e comuns às duas espécies. Né? Isso aí é muito variável que a gente pode fazer. E a gente usa esse coeficiente chamado de Jacquard, já deve ter ouvido falar, se usa bastante isso, onde eu tenho essa equação aqui, que o coeficiente de Jacquard é o número de espécies comuns às duas comunidades,
dividido pelo somatório das espécies exclusivas da comunidade 1, exclusivas da comunidade 2 e das compartilhadas, né? E vai me dar um valor. Vamos fazer um teste aqui. Para essas comunidades aqui, se eu calcular o jacar, vai dar isso aqui, né? Eu tenho 3 espécies compartilhadas, dividido pelo somatório de uma exclusiva da comunidade 1, 2 exclusivas da comunidade 2 e as 3 compartilhadas. Então a similaridade das duas comunidades é 0,5. Elas têm, a gente vai ver que a gente pode concluir que elas têm 50% de compartilhamento. Se não tivesse nenhuma espécie exclusiva, a gente fosse calcular jacar, isso é um exercício importante, porque o valor daria isso aqui, ó. Daria as 6 compartilhadas dividido pelo somatório de exclusivas que não tem aqui, exclusivas não tem aqui, mais os 6 aqui, então dá 1. O que quer dizer esse 1? Para o índice de jacar, para o coeficiente de jacar, que é um índice, na verdade, o 1 é o máximo, né? O 1 é similaridade máxima. Essas comunidades são idênticas, certo? E o 0 seria a similaridade mínima, né? Quando as comunidades são completamente diferentes entre si. Bom, cálculo das similaridades aqui. Eu vou simplesmente botar o cálculo para vocês, pessoal, não vou derivar ele junto com vocês aqui, não precisa. Vocês podem fazer aí vocês e inclusive conferir se está certo, né? Eu estou dizendo que tem 3 espécies compartilhadas aí, que tem uma exclusiva aqui e 2 exclusivas aqui. Vamos conferir essa primeira. Quais são as espécies exclusivas dessa comunidade aqui, que é mais fácil, né? Essa aqui é exclusiva dessa comunidade e essa aqui é exclusiva dessa comunidade. Certo? Essa comunidade aqui tem espécies exclusivas, vamos dar uma olhada, parece que tem, é essa formiga, né? A formiga dominante, inclusive, é exclusiva dessa comunidade aqui. Beleza, quais são as compartilhadas? As compartilhadas são a formiga preta, tem nas duas, né? Tá aqui. A aranha, essa daqui, tem aqui, já são 2 espécies, né? E essa aranha aqui também. Então, tenho 3 espécies compartilhadas, maravilha. Então, 3 compartilhadas, dividido pelo somatório de uma compartilhada uma exclusiva na comunidade 1, 2 na comunidade 2, mais as compartilhadas. 0,5. É o que a gente calculou antes ali, essa aqui são as comunidades do exemplo, né? Daí eu adicionei uma comunidade 3, para aumentar a complexidade um pouquinho, para a gente entender uma coisa depois que a gente vai trabalhar. E a gente vai fazer a mesma coisa. Índices de similaridade, pessoal, sempre são calculados par a par, sempre. Isso é importante que vocês entendam, porque vai para a gente conseguir avançar um pouquinho depois. Tá? Essas comunidades aqui, a 2 e a 3, vejam que a similaridade deu bem menor. Ó. Deu 0,14 em comparação com aquele 0,5 que deu entre essas duas aqui. Né? Essas duas aqui era 0,5 a similaridade, aqui deu 0,14. Por quê? Porque só tem uma espécie compartilhada entre as duas aí. Né? E que espécie é essa? Vamos ver aqui, quem é essa espécie compartilhada é só o miriápodo. Porque essa comunidade tem essa formiga exclusiva e essa aranha exclusiva, que não tem nenhuma das outras duas aqui. Né? Então a similaridade é bem baixa em comparação com essas duas aqui. É assim que a gente compara conjuntos multivariados, né? Em relação à presença e ausência de indivíduos, né? Considerando comunidades aqui. E depois tem a similaridade da comunidade 1 com a 3 também, está calculada aqui. Não importa muito agora. Agora eu quero que vocês guardem isso numa caixinha da mente de vocês lá, porque a gente vai usar esses índices depois para derivar coisas mais complexas, tá? Bom, esse livro aqui é o que eu vou usar em grande parte da disciplina nessa parte de estatística multivariada. É o que eu falei para vocês que saiu há pouco tempo aí. Sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nesse livro, quando eu vou botar ele para vocês no Moodle lá. É em espanhol, para facilitar para muitos aí, né? O primeiro capítulo é uma introdução, né? Dos passos elementais aí de estatística multivariada. O segundo capítulo fala de dados multivariados, né? Exemplos, né? Observações de tipos de variáveis, que a gente já viu isso na disciplina, mas deem uma olhada lá porque é bem legal, é muito mais complexo, né, do que eu falei para vocês, obviamente, né. E o capítulo 3 eu acho que é especialmente importante para alguns que nunca trabalharam no R, e se tiverem com dificuldade, por exemplo, de acompanhar o que eu estou passando de scripts do R para vocês, que é uma introdução à linguagem R, geral, não é só para estatística, né, é para aprender o que são os objetos do R, como é que eu faço operações no R, etc. Acho que vai ser bem útil para alguns aí, então deem uma olhada lá. Bom,
Estatística multivariada é baseada em matrizes, tá? Em matrizes, porque as matrizes são elementos da matemática que contemplam múltiplas variáveis, né? Quando eu tenho só uma variável, eu tenho um vetor. Então imaginem o seguinte, eu tenho riqueza de espécies. Como a gente já falou sobre isso lá nas aulas anteriores, na primeira aula. Riqueza de espécies era um vetor, né, que descrevia quantas espécies tinha em cada parcela de 2 fragmentos, na nossa primeira aula lá. Se eu tivesse uma matriz que tivesse riqueza, diversidade e mais 5 variáveis lá, número de indivíduos, etc., eu teria uma matriz já, eu teria vários vetores, né? Então, o E, nesse caso aqui, tá, do livro, é a unidade de estudo, que a gente pode usar como sinônimo, mas nem sempre é válido, unidade amostral, que é a nossa unidade de amostragem de dados, né? Então, uma matriz, que é isso aqui, é a nossa base de todos os dados de estatística multivariada, onde eu vou ter, geralmente na organização é essa, eu tenho unidades amostrais ou parcelas como linhas, e eu tenho variáveis como colunas. E aí, as minhas variáveis descrevem as minhas unidades amostrais. Imaginem que cada comunidade simulada que a gente trabalhou aqui pudesse ser uma unidade amostral de uma grande comunidade maior. Tá? Imaginem que em volta disso aqui tudo tem o limite geográfico e tal, e daí isso aqui é uma parcelinha que eu amostrei. Eu amostrei 3 parcelas, que são 3 comunidades aqui. E daí eu colocaria cada comunidade dessas como uma linha. Então aqui, a primeira linha da minha matriz, aqui, matrizes nesse tipo de livro e na literatura também de artigos e tal, são definidos como quadradinhos assim, tá? Ou como retângulos dependendo da matriz, ou como triângulos quando a matriz de similaridade, a gente já vai chegar lá. Aqui eu boto a minha comunidade 1, por exemplo, na primeira linha, e a minha comunidade 1 é descrita por n variáveis. N é quanto aqui? É quantas espécies tem aqui. Então eu tenho a formiga preta, eu tenho essa outra formiga mais clara, eu tenho essa aranha escura, a aranha clara, e era isso, eu tenho 4 espécies. Então aqui eu teria 4 colunas, certo? E assim eu descrevo as minhas unidades amostrais todas com as minhas variáveis. De novo, imaginem que isso aqui é uma matriz que eu quero fazer uma análise filogenética. A análise filogenética é o exemplo mais clássico em biologia, e talvez mais antigo, né? De estatística multivariada, né? Que muitas vezes o pessoal que trabalha com filogenia faz exatamente isso e não sabe, porque os programas fazem meio que sozinhos hoje em dia, né? Bom, mas no caso de análise filogenética, cada unidade amostral minha, cada unidade de estudo, pode ser, por exemplo, um indivíduo, que eu quero testar se N indivíduos pertencem a quantas espécies, né? A minha hipótese filogenética, por exemplo, pode ser que os 40 indivíduos que eu vou colocar na minha matriz aqui pertencem a 3 espécies. Isso é a minha hipótese filogenética. Ou a 4 espécies. Enfim, e daí eu vou testar essa hipótese com a minha análise filogenética. Beleza. O que são as variáveis no sentido de filogenias? Né? Geralmente tem a ver com genética. Né? São regiões gênicas, são bases nitrogenadas mesmo. Né? Ou, se eu fizer uma análise cladística mais antiga, baseada em morfometria, por exemplo, as minhas variáveis são morfométricas. Né? Isso também é bastante utilizado até hoje e gera resultados tão legais quanto filogenias moleculares. Né? Isso a gente, quem trabalha, sabe. Mas eu posso não querer fazer uma análise filogenética, eu posso querer simplesmente ver a similaridade entre as minhas unidades amostrais. A gente fez uma medida de associação ou de similaridade, que é a JACAR, para comparar unidades amostrais. É o que a gente acabou de fazer. A gente já vai ver por que tem um triângulo aqui. Bom, da minha matriz de similaridade, da minha matriz triangular ali, que a gente já vai ver de onde é que ela vem, eu posso fazer 2 análises básicas, tá? Que a estatística multivariada usa, que são análises de agrupamento e análises de ordenação. A análise de agrupamento geram cladogramas, dendrogramas, árvores filogenéticas, etc. Ou análises não hierárquicas, né? Geram diagramas de dispersão como esse aqui. E a análise de ordenação são reduções, né, do espaço de ordenação. Perdão, são reduções do número de dimensões dos meus dados multivariados, né, para plotagem em componentes, né, que eu consigo ver num espaço euclidiano,
que seria com duas variáveis, que é o clássico, né, que é uma plotagem em 2D, ou com três componentes, que é uma plotagem em 3D. A gente vai ver exemplos também. E em todos os casos aqui, os terminais, nesse caso aqui, cada um é uma unidade amostral minha, né? Cada um é uma comunidadezinha, é um indivíduo, é uma espécie, depende do que são as minhas unidades amostrais, né? Aqui, cada ponto, no caso aqui, esses pontos aqui, cada ponto é uma unidade amostral, né? E eu mostro com essas análises as relações de distância e semelhança, ou de proximidade, né, entre as minhas unidades amostrais. Um exemplo, tá, de dados multivariados que tem no livro lá, que vocês vão ver, que vocês podem dar uma conferida, é sobre essas espécies do gênero Bullnesia, tá? Essas espécies têm uma plasticidade grande, tem uma variação grande entre atributos morfológicos, né? E daí, com base nisso, eu posso, por exemplo, fazer uma matriz de variáveis, né? Codificando diferentes variáveis com presença e ausência, ou quantificação mesmo, para cada espécie que eu tenho. Então, isso aqui, por exemplo, eu completo essa matriz aqui para minha primeira espécie lá. Eu tenho a espécie A, tá? Que é essa espécie aqui, Bullnesia retama. E daí, para essa espécie, eu vou lá e completo uma matriz, dizendo se ela é um arbusto, uma árvore, ou um arbusto e árvore. Eu completo dizendo comprimento do entrenó, diâmetro do entrenó, comprimento da folha, largura da folha, etc. Se tem peciódulo, disposição dos folíolos, dos foliólulos, desculpem, pubescência da folha, se tem pelo ou não tem pelo. Vejam que eu tenho várias variáveis aqui, né? Então eu crio uma matriz multivariada com os meus dados aí. E daí aqui um exemplo, por exemplo, não, né? Aqui um exemplo de codificação diferente de uma variável, quando vocês estão trabalhando com multivariada. Eu posso considerar o hábito da planta como um arbusto, eu chamo de 0, arbusto ou árvore, se ele pode ser os dois, chamo de 1, defino como 1, e a árvore defino como 2. Né? Isso aqui é uma... Revisem lá que tipo de variável é essa, acho que é importante para vocês. É uma variável que eu crio códigos para ela, mas que ela tem valor em relação a uma escala. Né? Quanto maior, essa diferença de 0 para 2 tem uma diferença contínua aqui com um significado biológico, né? Segundo eles estão dizendo aqui. E eu posso codificar de forma diferente. Eu posso dizer de forma binária se ela pode ser arbusto, sim ou não, e se ela pode ser árvore, sim ou não. Né? Vejam que tem uma diferença desses dois métodos de codificação de um caráter, na verdade, aqui, né? Ou de uma variável. Pessoal, assim, se vocês olharem no livro, tem em livros de multivariado em geral, a gente poderia fazer uma disciplina inteira sobre como codificar e como categorizar variáveis para estatística multivariada, não vem ao caso aqui. A gente vai trabalhar com coisas mais simples, tá? Para vocês entenderem as operações das análises mesmo, tá? Que eu acho que é mais importante para vocês aqui. No fim das contas, para vocês ficarem familiarizados com uma notação matricial, assim, né? Eu vou ter P variáveis, né? De 1 até P, e N unidades amostrais, né? Unidades operacionais e tal. Unidades de trabalho, não interessa como é que vocês estão chamando. E daí cada elemento da minha matriz vai ter um númerozinho. Né? Vai ter um númerozinho. E aqui, lembrem, essas variáveis aqui descrevem as minhas unidades amostrais. Né? Sejam elas quais forem. Isso aqui pode ser uma comunidade, esse 1 aqui. Pode ser uma comunidade, pode ser um indivíduo daquela planta lá que a gente comentou. Pode ser várias coisas, tá? Pode ser várias coisas dependendo do que eu estou trabalhando. Aqui um exemplo para vocês do que essa codificação de variáveis produz. Eu tenho cada coluna uma variável diferente daquelas ali, tipo de folha, pubescência, etc. E aqui eu tenho as espécies. Ó. Então essa matriz aqui está me mostrando essas espécies descritas por essas variáveis aqui com diferentes valores. Né? Por exemplo, tamanho de folha, comprimento de folha, pecíolo, etc. Tá? A gente já vai ver como é que a gente faz com isso. Mas o ponto é que vocês entendam que isso aqui é estatística multivariada. Porque eu tenho, descrevendo essas espécies aqui, eu tenho N variáveis aqui. Ó. No caso aqui eu tenho 21 variáveis, né? Descrevendo esse conjunto de espécies aí. Por isso que não tem como eu analisar isso aqui com uma estatística univariada ou linear. Tá? É importante vocês entenderem o que é NA. NA é o famoso dado não coletado, né?
Então, no R, para trabalhar no R, podem inserir nas matrizes de vocês exatamente assim, escrever NA maiúsculo, que o R vai saber ler que isso aqui é uma ausência de dados, não uma ausência como esse zero aqui. É importante que vocês entendam isso, que isso aqui ó, é completamente diferente uma coisa da outra. O zero eu estou afirmando que não tem alguma coisa aqui. Tá? E aqui não. Aqui eu estou dizendo que não, o dado não existe. É bem diferente em termos de análise. Tá? Bom, da minha matriz básica de dados, eu posso fazer duas coisas daí, né? Eu posso comparar unidades amostrais, que é o chamado do método Q, ou eu posso, ou modo, desculpem, Q, ou eu posso comparar variáveis, que eu também faço isso, que é o meu modo R, tá? Às vezes chamam de K também isso aqui, tá? Não de Q. Bom, nos dois casos, eu uso as mesmas técnicas, tá, pessoal, de análise de dados que a gente vai ver daqui para frente. Só que a diferença é qual é o nível que eu vou amostrar, tá? Desculpem, que eu vou analisar. Qual é o lado, né, da matriz que eu vou analisar? Se é o lado das unidades amostrais ou o lado das variáveis aqui. Bom, matriz de similaridade entre unidades amostrais. O que é isso, né? A gente viu que essas comunidades aqui têm valores, né, de similaridade segundo o índice de Jacquard, né? E os valores são pareados, né? A gente viu o cálculo da comunidade 1 com a 2, da comunidade 1 com a 3 e da comunidade 2 com a 3, né? Então, esses dados, como é que a gente pode organizar eles, né? Por eles não serem só números perdidos, né? Estão aqui os valores, né? Então, a anotação aqui é a comparação da comunidade 1 com a 2, comparação da comunidade 1 com a 3 e da 2 com a 3, que são as únicas possibilidades possíveis, porque o sentido não me interessa, né? Ou seja, o índice de Jacquard 1, 2 é o mesmo que o 2, 1, né? Não interessa, às vezes interessa, tá? Nesse caso não interessa o sentido. Então aqui os valores. E daí eu vou montar minha matriz. Como é que eu monto uma matriz de similaridade? Eu monto assim. Eu estou dizendo aqui, ó, que o coeficiente de Jacquard comparando a comunidade 1 com a 2 é 0,5. Então quando eu comparo a 1 com a 2, eu boto aqui o meu 0,5. A 1 com a 3, eu boto aqui. A 2 com a 3, eu boto aqui. Tá, mas está faltando alguma coisa, né? Tem um monte de célula em branco aí. Por que tem esse monte de célula em branco aí, né? O que vai nessas células aí? Bom, quanto que seria o índice de Jacquard comparando a comunidade 1 com a comunidade 1, que é o valor que iria aqui? Eu podia botar aqui o valor 1, né? Concordam? Porque a comunidade 1 com ela mesma, a similaridade é máxima. E aqui a 2 com ela mesma, a similaridade também é máxima, e a 3 com ela mesma, a similaridade também é máxima, é 1. Matriz de similaridade sempre tem a diagonal principal. O nome dessa diagonal aqui numa matriz é diagonal principal. Essa aqui é a diagonal secundária. A diagonal principal de uma matriz de similaridade sempre é igual a 1. Os valores, né, dela sempre são iguais a 1. E se fosse uma matriz de dissimilaridade ou de distância, os valores seriam igual a 0, porque a distância da comunidade 1 para 1 para ela mesma é 0. Né? E que valores que eu colocaria aqui? Ó? Aqui e aqui. Bom, os valores daqui, não se enganem, tá? Não é 0. Vamos riscar isso aqui para vocês não se enganarem depois no vídeo. Aqui eu colocaria a comunidade 1 com a 2, né? A comparação, que é 0,5 também, que é esse valor idêntico aqui. Aqui eu colocaria a 3 com a 1, que é esse valor aqui. E aqui eu colocaria, eu colocaria a 3 com a 2, que é esse valor aqui. Então o ponto é que, essa minha matriz aqui, eu não boto valores aqui, porque eu sei que aqui sempre vai ser 1, uma matriz de similaridade, e que os valores acima da diagonal principal vão ser espelhados com o que tem abaixo da diagonal principal, certo? E é por eu não colocar valores aqui, que as matrizes de distância ou de similaridade são representadas como triângulos na literatura, que a gente viu antes ali. Porque o que importa é o que tem nesse triangulinho aqui embaixo. Tá? Então esse triângulo representa sempre uma matriz de similaridade ou de distância. Bom, mas aí tem vários índices de similaridade e dissimilaridade. O índice de similaridade mais conhecido talvez seja o Jacquard mesmo, e o índice de distância ou de dissimilaridade mais conhecido provavelmente seja a distância euclidiana, que tem esse cálculo aqui. Daí eu coloquei aqui do livro direto para vocês entenderem de onde que se deriva isso. Né? A distância euclidiana é a raiz quadrada do somatório das diferenças das variáveis ao quadrado.
Vamos lá, o que é isso? Né? Olha aqui, XAJ. O que é XAJ e XBJ? Né? O que é isso? Bom, olhem aqui. O somatório das diferenças está derivado aqui depois com esse símbolo de raiz quadrada grandão aqui, porque eu tenho as diferenças de A e B em relação à espécie 1, que está aqui, ó, 12 menos 14 ao quadrado. Depois eu tenho a diferença da espécie 2, que é 1 menos 5 ao quadrado. E depois eu tenho a diferença da espécie 3, que é 0 menos 11 ao quadrado. Entenderam? É daqui que vem o cálculo da distância euclidiana. E o somatório, o que quer dizer isso? Né? Somatório quer dizer o somatório de todas as diferenças par a par. E A, J e BJ é da comunidade A, espécie J, B, espécie J, sendo que tem J espécies. Né? E o J aqui é igual a 1, 2 e 13. Eu podia ter o J igual a N, que é o meu número de espécies no final. E quando eu faço essa operação, quando eu faço essa subtração, eu levo ao quadrado, somo a outra subtração ao quadrado, etc., e tiro a raiz quadrada, dá esse valor aqui. Isso é a minha distância euclidiana. Então, eu posso montar com base em distância euclidiana uma matriz de dissimilaridade, que daí é um pouco diferente a interpretação da matriz de similaridade que a gente viu como é que monta, mas que a ideia é a mesma. Né? Bom, o que eu uso para comparar unidades amostrais e estatística multivariada? Vocês vão ver na literatura que tem uma quantidade absurda de coeficientes. Né? Aqui tem alguns que tem no livro, que eu estou usando como livro-texto para essa parte da disciplina. Tem alguns aqui, e o livro é bem interessante porque ele fala das propriedades da métrica, né, ou do coeficiente, como eles chamam. Eles falam para que tipo de dado serve, né, e daí eles falam da similaridade mínima e máxima. Né, e daí a mínima e máxima, se a gente chegar no Jacquard, daqui a pouco a gente vai ver aqui, vejam onde é que está o Jacquard aqui. Perdi o Jacquard, está aqui. Ó, índice de coeficiente ou índice de associação, que quer dizer que é sinônimo de similaridade, tá? De Jacquard. Propriedades. Ausências compartilhadas não são levadas em conta para o cálculo da similaridade. Então isso é interessante. Ó. Quando eu tenho ausência compartilhada, 0 e 0, não quer dizer que é mais parecido. Isso é bem importante para vocês terem em mente também. Que tipo de dado? Dado binário. Jacquard eu uso quando eu tenho presença e ausência. A similaridade varia de 0 no Jacquard a 1, a gente já viu isso, né? Vejam como tem uma quantidade grande, né, de índices. Vocês talvez já conheçam alguns, né, como a gente já falou aqui, a distância euclidiana. Tem distância taxonômica, que se usa muito para quem trabalha com filogenia e com dados morfométricos também. Tem distância de Bray-Curtis, que se usa muito para ecologia de comunidades, né, porque leva em conta, pode ser utilizado para dados quantitativos, né. A distância de Gower, que é importante, porque isso é importante vocês saberem, é a única métrica de distância, ou um coeficiente de distância ou similaridade, que admite dados nominais e multi-estado, e ordinais também. Então, ou seja, admite dados de múltiplas categorias, variáveis multicategóricas. Se vocês tiverem variáveis multicategóricas, tem que usar a distância de Gower, tá? O índice de similaridade de Gower, né? Exemplo disso. Eu trabalho com morfometria de planta, que nem aquele exemplo que eu falei antes ali. Daí eu tenho dados, por exemplo, de comprimento da pétala, que é uma variável que varia de 0 a infinito, né? De 0 não, mas varia de um valor mínimo da pétala até infinito, é uma variável contínua. Até, por exemplo, presença de pelo, que é uma variável binária. Eu posso criar uma categoria que é o tipo de polinização ainda, que é uma variável categórica, né? E daí, se eu quiser colocar essas três variáveis na minha matriz e comparar as minhas espécies, os meus indivíduos, eu tenho que usar uma métrica que permita que eu compare variáveis de múltiplos tipos, né? Múltiplas categorias. A única que permite isso é Gower. Então, mantenham esse nome aqui na cabeça. E vocês conhecem, provavelmente, correlação de Pearson, né? Que é uma das mais conhecidas, que varia de -1 a 1. Para dados quantitativos, aí se usa bastante também. Agora, pessoal, assim, eu estou chegando ao fim dessa aula. E é interessante que vocês vão dando uma olhada quando eu disponibilizar essa aula para vocês, no capítulo 5 desse livro aqui, que é o capítulo 5, o 5 e o 6 que eu vou falar agora sobre eles, mostram os dois tipos de análise que eu vou mostrar para vocês como faz, não é? E a gente vai ver exemplos, que eu acho que a ideia dessa disciplina é ser bem operacional, né? Como que eu faço, como que eu visualizo a similaridade entre unidades amostrais usando análise de agrupamento, que em inglês é Cluster Analysis, né?
E o outro método multivariado mais utilizado e mais útil para a maioria das pessoas, né, é a ordenação, que é a redução de dimensões, né, que produz esses scatter plots aqui, ou diagramas de dispersão de pontos, que às vezes a gente une pontos semelhantes ou do mesmo grupo com esferas, perdão, com elipses ou com polígonos, como é esses dois casos aqui. Vão dando uma olhada nesse livro, é bem útil, vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar para vocês também algumas outras referências importantes de estatística multivariada, e em breve a gente vai ter umas 2 ou 3 aulas do R aí para explorar essas ideias de matriz de distância, análise de agrupamento e análise de ordenação, certo? Um abraço aí para todos e para todas.